Vamos lá, o assunto mais comentado entre os torcedores do Cruzeiro são as vendas das joias das categorias de base do Clube Celeste e muita gente, claro, pensando que a metodologia de trabalho, pensando não, né, afirmando que a metodologia de trabalho mudou, que o Cruzeiro não está pensando mais nos seus ativos das categorias de base e que a partir de agora vai ser um monte de vendas aleatórias, porque o Pedro Lourenço não sabe fazer negócio e muito menos a sua equipe que gere o futebol da instituição. Hoje, Cauã Batistella indo embora, Cauã Prates indo embora e outros ativos mais sendo especulados. E o Cruzeiro simplesmente abriu a porteira e está deixando todo mundo embora porque precisa fazer caixa. Vamos falar sobre esse assunto aqui no Cláudio Silva TV. Mas antes de entrarmos nele de forma um pouco mais aprofundada, para deixar aquela opinião analítica, eu quero te pedir para você deixar o seu like, hypar o vídeo, pegar o link, mandar nos seus grupos de WhatsApp, chamar a galera para poder se inscrever na Cláudio Silva TV, porque nós temos uma meta a bater. Precisamos chegar a um número de 45 mil inscritos por aqui, eu conto com você, porque eu não tenho como contar com mais ninguém. O YouTube entrega, mas nem todo mundo se inscreve, e aí eu conto com você. Vem pra cá, se inscreva aqui, fique com a gente, porque tem conteúdo. Nem todos você vai gostar, mas pelo menos pensar você vai. Deixe seu comentário aqui ao final desse vídeo, porque é importante também para o engajamento, ok? Pois bem, o Cruzeiro está promovendo a venda de alguns dos seus jovens jogadores de categorias de base e os meninos que são formados na Toca da Raposa 1 e que já estão treinando na Toca da Raposa 2, procurando buscar o seu espaço ao sol, o Cruzeiro profissionalizando alguns desses atletas, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e é lógico, o que nós tivemos. E aí eu vou falar do meu jeito aqui, tá? Vou falar do meu jeito, a gente não tem muito polimento, a gente não tem muita educação para falar sobre esses assuntos. Então, lá vai. É do jeito que eu acredito que tem que ser falado e é assim que será. Apareceu um monte de scouteador de mercado, um monte de avalista de passe de jogador, um monte de gente que sabe quanto um jogador vale, por quanto um jogador deve ser vendido, por quanto um jogador deve ser comprado. Se o jogador de fato tem projeção para poder se tornar alguém ali no futuro, coisas dessa natureza. Só que é o seguinte, tô assistindo o jogo do Flamengo ali empatando com o Internacional, o Atlético Mineiro perdendo com o Bragantino, isso tudo é muito legal. Quando o Pedro, eu já falei sobre isso aqui em outro momento, só que quando eu falei sobre isso, eu estava me referindo à venda do Cauã Prates e à venda quase que sacramentada do Kaique. Que quando o Cruzeiro está no mercado para comprar e a gente questiona algumas coisas, as pessoas falam, vai fazer conta com o dinheiro do dono? Ninguém pode fazer conta com o dinheiro do dono quando ele está contratando e enchendo o clube de jogadores. Mas quando o Cruzeiro entende que há necessidade de vender esses jogadores, e não é aquilo que eu pensava, não é. O Cruzeiro não está vendendo para fazer caixa. Aí sim, tem que fazer conta com o dinheiro do dono, porque está errado, não pode vender da forma que está vendendo. A realidade é o seguinte, a realidade dentro do contexto que eu consegui fazer um ajuntamento de pensamentos, tivemos uma discussão muito ampla lá no Cláudio Silva TV Sócios, que é um grupo de membros da Cláudio Silva TV. Se você não faz parte, a oportunidade é essa, temos um grupo exclusivo. Hoje nós contamos com 80 participantes nesse grupo, todos eles sócios, colaboradores aqui da Cláudio Silva TV, são membros do canal. Tivemos uma discussão muito legal que nos fez pensar e entender o que de fato está acontecendo dentro do Cruzeiro. Uns concordam, outros não, e é assim que o jogo é feito. A realidade é o seguinte, o Cruzeiro tem hoje, liderando as suas ações, tanto mercadológica quanto analística e de scout, o Cruzeiro conta com um dos melhores do mundo hoje. Joaquim Pinto, um dos melhores do mundo. Um profissional que fez um trabalho excepcional pela Europa e hoje trabalha no Cruzeiro para a sorte do torcedor cruzeirense. E aí o Cruzeiro começa a negociar alguns dos seus jogadores, 5 milhões aqui, 7 milhões ali, 3 milhões aqui, e assim a coisa vai acontecendo. E um monte de gente falando que o Cruzeiro
perdeu o rumo, que não consegue mais trabalhar, que não pensa mais nas categorias de base e por aí vai. Nós precisamos nos lembrar que os jogadores que são campeões de Copa São Paulo de futebol júnior, sejam eles de qualquer instituição, do time principal, se 5 virarem jogadores de bom nível, é muito. Se 5 virarem, é muito. E aí, o Cruzeiro tá com uma boa leva, com alguns jogadores que são queridinhos do torcedor, e tudo bem. Só que eles são queridinhos do torcedor para jogar nas categorias de base. Porque quando esses mesmos queridinhos do torcedor entram no time principal e fazem 2 jogos ruins, ele já não serve para absolutamente mais nada. É assim que o torcedor do Cruzeiro analisa os seus ativos, os meninos das categorias de base. Só que quando o Pedro Lourenço, junto com toda a sua equipe, promovem vendas desses mesmos meninos, aí eles estão fazendo a coisa errada. Eu tô vendo um monte de gente ensinando o Pedro Lourenço sobre venda. Ah, mas mexer com comida é uma coisa, mexer com gente é outra. É, só que o dinheiro é o mesmo. E aí o Pedro Lourenço tem por trás um dos melhores escauteadores do planeta, que chama Joaquim Pinto. Um dos baitas negociadores do futebol brasileiro, chamado Bruno Spindel, que tem o amplo conhecimento daquilo que o jogador pode vir a valer. Aí não tá errado, o Cruzeiro tá fazendo uma movimentação totalmente equivocada. Baseado em quê que as pessoas estão trazendo esse tipo de afirmação? É isso que me deixa pensativo. Baseado em quê que estão dizendo que os meninos que estão sendo negociados agora não podem ser negociados por este valor? Quando eu falei aqui a respeito do Kaique, que o Cruzeiro estaria vendendo por 10 milhões de euros e que era uma boa venda, é lógico, eu fui achincalhado aqui. Só que quando você... Porque, né, vamos comparar com jogadores do outro centro, jogadores da outra equipe, jogadores... Quando você pega o Kaique, você tem um jogador muito bom de bola, muito bom, um ótimo lateral, realidade já, 4 anos de mercado, 4 anos de titular, de profissional, 1º ano como titular. Ótimo jogador, tá? Nunca ganhou nenhum campeonato estadual com a camisa do Cruzeiro. Com camisa nenhuma, né? Nunca ganhou, nunca disputou uma Libertadores. Nunca vestiu a camisa da seleção brasileira, foi cogitado, mas nunca vestiu. Disputou um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil, não ganhou nenhum dos 2. É um jogador que ainda não ganhou na carreira. O valor que estaria sendo pago por este atleta é mais do que justo. Ah, mas não está em desespero, não precisa estar em desespero para vender um lateral por 10 milhões de euros. Não precisa estar em desespero. Assim como também não precisa estar em desespero para poder negociar um Cauã Batistella, que é um jogador, tecnicamente é ótimo, mas que visivelmente tem problemas físicos e que dificilmente vestiria a camisa do time principal do Cruzeiro jogando como titular. Ah, Cláudio, mas ele poderia ser um reserva do Matheus Pereira. O Matheus Pereira tá cheio de reserva. Porque jogador da capacidade técnica do Matheus Pereira não existe. Não existe reserva para ele. Ah, mas... Não. Quem é o reserva do Arrascaeta lá no Flamengo? Quem é o reserva do Gustavo Scarpa no Atlético? Quem é o reserva do Alan Patrick no Internacional? Quem é o reserva do Memphis Depay lá no Corinthians? Quem é o reserva desses grandes jogadores? Não existe. Não, grandes jogadores não têm reserva. Quando ele não pode jogar, quando ele tá fora de combate, pega-se um jogador que tem uma característica parecida com a dele, muda o modelo do time jogar, muda a forma do time jogar e coloca esse jogador para poder fazer aquilo que o novo esquema do momento lhe propõe ou lhe pede para que seja executado. Então, não. O Cauã Batistella não seria o reserva do Matheus Pereira. Ah, mas aí tem que valorizar o jogador mais na próxima temporada, ele vai ser um pouco mais valorizado. Baseado em que se afirma isso? Ele vai ser valorizado como? Jogando onde? Ah, mas o Cruzeiro precisa dar oportunidade para que os meninos joguem e sejam valorizados. Vocês mesmo não aceitam os meninos. O torcedor do Cruzeiro não gosta de revelar do jogador. O torcedor do Cruzeiro gosta de contratados. Isso é histórico. Isso é histórico. Porque não tem sequia de paciência com os jogadores que sobem da categoria de base. Mas como eles acabaram de ser campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior e estão sendo negociados, não pode negociar porque são grandes futuros jogadores. Não, eles podem ter um futuro baseado na promessa. Mas hoje eles não são realidade. E se não são realidade hoje, os valores que estão sendo negociados é mais do que justo. O Cruzeiro está vendendo jogador que nunca pisou no campo profissional.
2 vezes seguidas. São jogadores que estão treinando com o time de cima agora, ganhando básicas oportunidades. Ah, não, Cláudio, mas isso não é verdade. Pega aí as 2 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro não conseguiu vencer, e busca os comentários dos torcedores referentes às atuações desses garotos. A realidade é que o Cruzeiro faz a coisa mais certa que tem que ser feita neste momento. O Cruzeiro está negociando jogadores que sequer pisaram no time de cima. Porque se você não negocia esse jogador agora que está sendo procurado, como que você vai dar espaço para esses meninos? No time principal? Ah, mas tem que dar oportunidade para as categorias de base. Não contrata. Passa uma janela sem contratar. Coloca os meninos das categorias de base para jogar. E aí, vamos ver como que vai ser a reação desses mesmos que estão questionando, não apenas torcedores, que estão questionando as negociações que estão sendo feitas nos bastidores do Cruzeiro. Ah, é porque não contrata. Ah, é porque não coloca a mão no bolso. Ah, é porque coloca os meninos das categorias de base. Ah, é porque os meninos ainda não estão prontos. Sabe como que se revela? Com um time sólido. O Cruzeiro tem um time sólido? O Cruzeiro em 2 anos trocou de técnico durante 4 vezes. 4 vezes em 2 anos. Como que você dá solidez a uma equipe para poder enxertar meninos das categorias de base nele sem que você queime essa garotada? Ah, então empresta e desvaloriza o menino. Empresta e desvaloriza. Acaba com a motivação do rapaz. Ele que está no processo de formação ainda, ele simplesmente se tornará inexistente. A coisa mais rara que você vai ver é um jogador sendo emprestado e depois voltar e de fato virar aquilo que se espera. Mas são raridades. Raridades no meio do futebol. Mas são muitas raras as vezes em que isso acontece. Então o Cruzeiro faz, na minha avaliação, o mais correto dentro deste momento. Porque se você empresta o menino, você desvaloriza ele, além de inúmeras coisas que já foram citadas, algumas delas aqui. Você desvaloriza o atleta. Se está havendo procura, tem que aproveitar o momento e negociar sim. Ah, mas o Cruzeiro não dá oportunidade para os jovens. O Cruzeiro tem pelo menos 7 jogadores, não todos eles das categorias de base, no time de cima. Mas jovens jogadores com enorme potencial de venda. Porque quando você vai povoando a equipe com contratações robustas, porque para ganhar tem que ter contratação robusta. Você não vai ganhar montando um time com categorias de base. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Isso acontece de vez em quando, mas é muito de vez em quando. Para ganhar campeonatos robustos, tem que ter jogadores grandes, já capacitados. E o que o Cruzeiro está fazendo não é desvalorizando a base, não é muito pelo contrário, é valorizando. Porque esses meninos não terão espaço no time de cima. Porque você pega Cauã Prates, que já está negociado, não vai jogar. Aí você tem já Kaique, Ney Cerveja Real, Kenny Arroio, Japa, todos esses jogadores, não todas as categorias de base da instituição, mas todos esses jogadores jovens com enorme potencial de venda no futuro. E esses sim já tem espaço no time de cima. Sabe por quê? Porque a capacidade técnica deles é acima da capacidade técnica desses que estão sendo negociados. E não tem ninguém dizendo aqui que são jogadores ruins, não. É que eles não terão espaço. E aí, depois de todos os questionamentos que nós tivemos, a gente teve também uma entrevista do Bruno Spindel, lá no HG Play. E em um trecho da sua entrevista, ele diz assim, olha, o Cruzeiro tem na posição o Matheus Pereira, o Gerson, o Japa, o Juan Gabriel, da base, o Felipe Moraes, da base também. Tudo isso a gente leva em conta quando vai negociar o atleta. A gente julgava que, com esses atletas no elenco, o Batistella precisando fazer uma transição para o profissional, e a gente julga ser uma boa transferência. Vendo o Felipe Moraes e o Juan Gabriel, a gente julga que a transferência é melhor do que emprestar para outro clube. A gente preferiu fazer transferência porque talvez esses atletas estivessem num lugar mais avançado. São decisões que levam em conta a parte técnica, não só a de mercado. São bons jogadores, mas que não terão espaço porque
trazendo em trocadilhos, em miúdos, não vão ter espaço no time de cima porque tem outros jogadores que estão à frente deles. Inclusive jogadores das categorias de base que jogam junto com eles. O Cruzeiro decidiu vender Cauã Batistella ao Metalist por critérios técnicos de mercado. Essa é a colocação do Bruno Spindler. A negociação ainda não foi concluída e segue na mesma lógica da venda do Cauã Prats ao Borussia Dortmund. O clube entende que no futuro outros jovens da base como Felipe Moraes e Juan Gabriel terão mais espaço. Porque quando você esvazia, é porque você tem a intenção de preencher. Você tira o jogador que você acha que tem um potencial menor, dá a ele a oportunidade de jogar em uma outra instituição, virar em uma outra instituição, e guarda o espaço para aqueles que você entende que tem uma capacidade mais positiva, mais elevada do que o que está sendo negociado. Ô, gente, não dá para tentar ensinar o Pedro Lourenço a fazer negócio, não. Isso é ignorância. É uma ignorância sem tamanho. Você pode gostar ou não gostar. Agora, querer ensinar um cara que saiu do nada e em pouco mais de 20 anos se torna um dos homens mais ricos do Brasil, negociando, você ensinar a negociar, é maluquice da sua parte. Sinceramente, é muita maluquice da sua parte. Então, não. O Cruzeiro não está fazendo a coisa errada. Errado está você de fazer esse tipo de julgamento. Porque, afinal de contas, você não é scouteador de mercado. Você não é negociador de jogadores. E o Cruzeiro tem profissionais extremamente e altamente capacitados para fazer o exercício dessa função. Um abraço e boa noite.